Bom dia, queridos amigos da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e estamos ao vivo aqui dos estúdios da Vibe Mundial na Avenida Paulista com muita alegria e muito amor, iniciando o nosso programa de hoje. Para quem não me conhece, eu sou médica, sou homeopata e pratico a medicina chinesa e nós estamos todas as terças-feiras, exatamente, pontualmente às 8 da manhã, das 8 às 9 da manhã com você aqui na Rádio Vibe Mundial. Me sigam nas minhas redes sociais, doutora Ana Clélia Matos, no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. E aí, muito do que nós falamos aqui é gravado e você vai poder compartilhar, seguir, rever nas minhas redes sociais. E nós já estamos aqui no dia 14 de janeiro, meu Deus, né? A metade de janeiro já está passando. E essa semana, o tema do Instagram é fazer o diagnóstico energético. Você conhece? Você sabe que na medicina chinesa o diagnóstico é feito através do pulso e da língua. Então, conta-se que na China antiga, eu estou falando assim de 2.200 antes de Cristo, então mais de 3.000 anos atrás, a profissão de médico era dada do avô para o filho e para o neto. Então, os médicos sempre estavam na mesma família. A China, como é muito grande e naquela época muito mais frio do que é hoje, eles andavam através das aldeias chinesas e olhavam sempre ao redor da aldeia que planta eles encontravam. E eles têm a teoria de que a planta sempre está próxima ao homem e que o universo do mundo animal, do mundo humano e do mundo vegetal, eles se interconectam porque a natureza é sábia. Então, se eles encontravam uma planta que tivesse uma folha com um formato de coração, provavelmente eles iam achar pessoas que tinham ali doenças do coração. Então, já se conhecia o coração na época, né? E como era extremamente frio, as pessoas tinham muitas camadas de roupa, então era praticamente impossível tirar aquelas camadas de roupa para fazer o exame físico. Então eles desenvolveram a técnica do toque do pulso. E através do toque do pulso e examinar a língua, eles faziam o diagnóstico do desequilíbrio energético de que órgão. Então, até hoje, na terapia, na terapia chinesa, quando você vai até um terapeuta, um médico, um acupunturista, seja médico ou não, quem tem a formação na medicina chinesa tem que aprender a ler pulso. E é um diagnóstico extremamente difícil, que exige muita prática. Então, ao redor do tempo, dos anos, e de tocar pulso dos pacientes, você aprende a leitura do pulso. A leitura do pulso, além de ter para cada dedo do pulso radial direito ou esquerdo um órgão relacionado, então no pulso esquerdo, perto do punho, perto da mão, você vai ter ali o meridiano do coração e do intestino delgado, que é a víscera acoplada ao coração. O dedo do meio, um pouco mais para trás, você vai ter fígado e vesícula biliar. E um pouco mais para trás, você vai ter o meridiano do rim e da bexiga, do rim esquerdo. No pulso direito, próximo à mão, você vai ter o meridiano do pulmão e do intestino grosso. Depois, um dedo atrás do baço e do estômago e um dedo atrás do rim direito. E na medida que você vai tocando o pulso, você vai entendendo que são diferentes. Você pode perceber o pulso de um paciente, na medida que ele vai voltando nas consultas, você vai perceber se ele melhorou ou não melhorou, qual é a intensidade do pulso do fígado. Se ele está numa doença aguda, numa gripe, num resfriado agudo, você vai ver provavelmente
Se for nessa época do ano, uma gripe de verão, você vai ver um pulso alto, firme e rápido. Se for uma gripe de inverno, você vai ver um pulso profundo, fraco e lento. E se for sem nenhuma doença aguda, você vai ver o padrão da doença interior da pessoa. Então, se ela tem uma deficiência do rim, se é do rim direito ou esquerdo, se ela tem calor dentro do estômago, então o dedo médio do pulso direito vai ter alterações de calor, e quando você aprofunda, que é o baço, você não sente a mesma resistência no pulso. Se a pessoa tem muitos inchaços, tem uma deficiência de rim e de baço, você vai ver um pulso mole, um pulso que você toca, ele afunda, de batimentos mais lentos. Então, existem muitas características de pulso. O pulso da anemia, que é um pulso fino, fraco, profundo. Então, existem muitos sinais no pulso, existem livros a respeito do estudo do pulso, e não é fácil, né? Você tem que aprender toda uma teoria da medicina chinesa, do Yin, do Yang, dos 5 movimentos, dos 8 princípios, para poder identificar as doenças internas do corpo e as doenças que vêm do Qi, que é da parte externa, é o vento frio, é o vento calor, o vento umidade, que causam as doenças agudas. Então é muito inteligente esse diagnóstico, e até hoje quem trata com a medicina chinesa, os médicos na China e em todo o resto do mundo, vai fazer o diagnóstico pelo pulso. Então, para quem pratica a medicina chinesa, nós não estamos preocupados com o nome da doença, com o diagnóstico que é dado, mas sim com o exame do pulso e da língua para ver qual o desequilíbrio energético que levou àquela doença, aquele sintoma. Então, é muito mais importante você ir na causa da doença, a causa energética. O desequilíbrio é do quê? Do Yin, do Yang, de que órgão? Tem estagnação de energia? Em que ponto? Tem deficiência do Qi? De que órgão? Às vezes começa com uma deficiência só da energia do órgão, sem mexer no Yin, no Yang do órgão. O que é o Yin e o Yang de cada órgão? O Yin é a matéria do órgão, é o tecido do órgão. Então, o Yin do rim é a matéria do rim, e o Yang do rim é a função do rim. O Yin do fígado é o fígado em si, o tecido do fígado. E o Yang do fígado é a atividade do fígado. Então, o Yin e o Yang estão distribuídos em todo o nosso corpo, em cada órgão em particular. Em geral, os órgãos são mais Yin e as vísceras são mais Yang. Por quê? As vísceras têm mais movimento, as vísceras são ocas e elas têm o peristaltismo, começando desde o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar e bexiga. São as vísceras do nosso corpo. Elas têm um movimento próprio de contração e relaxamento. E por elas terem mais movimento do que os órgãos, que são maciços, então elas são chamadas Yang, são vísceras Yang. Isso não quer dizer que o intestino delgado e o intestino grosso não tem a sua parte Yin. Por exemplo, a parte Yin do intestino grosso é o tecido formado pelo intestino grosso, e a parte Yang é a atividade, o peristaltismo do intestino grosso. Então, aí entra vários diagnósticos de intestino preso, de intestino solto, né? O que está acontecendo? Qual é o desequilíbrio? E qual é a interconexão entre os órgãos e as suas vísceras? Ou será que o intestino, o intestino grosso só responde ao meridiano do pulmão? Ou será que o baço tem interferência também na velocidade de passagem do alimento pelo intestino? Então, é um conjunto de energias que podem ser diagnosticadas pelo pulso e pela língua. Então, muita gente vem ao consultório e fala: doutor, eu fiz um check-up
E eu me lembro de uma paciente que chegou há anos atrás no consultório, muito bem vestida, no salto, era a primeira consulta dela e bastante arrogante e agressiva, e ela vinha com uma sacola de tomografias, ressonâncias e tal, e ela disse: eu vim aqui, mas eu não tenho nada, meus exames estão normais, eu fui nos melhores especialistas. E eu pensei comigo, eu falei, nem sempre é assim, mas pode ser que ela esteja realmente bem. Claro, a gente quer que todo mundo esteja bem, mas quando eu coloquei essa paciente sentada na maca e fui tocar o pulso e a língua, eu vi que ela tinha uma deficiência enorme do rim esquerdo e que, de fato, ela estava ali 10 horas da manhã na consulta, utilizando só a energia do rim direito. E isso é preocupante porque ela estava num processo de desgaste energético que não aparecia em exame nenhum, porque os exames de ureia, creatinina, ultrassom do rim totalmente normal, mas energeticamente ela estava sem energia nenhuma do rim esquerdo, utilizando o rim direito para tocar a vida. Isso quer dizer que o rim direito, eu já falei algumas vezes para vocês, que é o nosso rim ancestral, que é nos dado energia para o rim direito, que é o Jing ancestral, no momento da fecundação, para nós vivermos X números de anos e nós não conseguimos repor a energia do rim direito. O rim direito ele vai gastando devagar, devagar, devagar e nós vamos envelhecendo. E o rim esquerdo é a potência do dia a dia. E se um paciente não tem energia do rim esquerdo, ele com certeza vai acordar, vai fazer tudo o que tem que fazer o dia todo usando a energia do rim direito que não repõe. Portanto, um estado de envelhecimento precoce. E eu fui explicar isso para ela. E ela ficou indignada com a minha explicação, porque, afinal de contas, a medicina tradicional é só baseada no exame laboratorial. Então, se os exames laboratoriais estão perfeitos, eu estou perfeita. E não é verdade. Quantas pessoas fazem todos os exames, está tudo normal e a pessoa está extremamente esgotada, cansada, sem energia nenhuma. E aí é dito que está com depressão. E aí começa a tomar antidepressivo e não resolve, porque a questão não é depressão. A questão é falta de energia vital que é dada pelos rins. Então, a medicina chinesa ela é capaz de diagnosticar com muita antecedência uma doença. Então, se você faz um bom exame de língua e de pulso da pessoa, você pode antecipar, prever uma doença que pode acontecer daqui a 10 anos, de fato. Né? Uma doença, por exemplo, tem uma deficiência de sangue, os exames não apontam anemia, mas na hora que você toca o pulso, é um pulso profundo, aquele vaso não tem sangue. Aquele vaso está vazio, ela está num vazio de sangue. Tem alguma coisa no meridiano do baço acontecendo, provavelmente do baço e do rim. Então, se você não tonifica esse baço e não tonifica o rim, aquela deficiência vai continuar, mesmo que os exames estejam apontando. E amanhã ou depois ela pode desenvolver uma doença da medula óssea, um mieloma, uma leucemia, um linfoma. Então, é muito importante vocês terem essa ideia de que existe algo que vai além dos exames laboratoriais. Então, nunca se deve dispensar uma boa anamnese numa consulta. Uma anamnese bem tirada, com os antecedentes familiares, os antecedentes pessoais de doença que a pessoa já teve ou que a família tem. Escutar com atenção o paciente, todas as suas queixas, tanto do ponto de vista físico, porque a grande maioria das pessoas que vão ao médico, elas vão só pela queixa física. Ok, existem aquelas pessoas que são depressivas e que vão ao psiquiatra reclamar da depressão, mas eu estou falando de um clínico geral ou de qualquer especialidade. Então, eu tenho um sintoma do estômago, eu vou procurar o médico e vou dizer que eu estou com azia, estou com má digestão, eu estou com... Então, os sintomas são físicos, mas só que os sintomas, antes de se tornarem sintomas físicos, eles são desequilíbrios energéticos, que já vêm de algum tempo.
Ninguém chega num médico com diagnóstico de câncer se não teve um desequilíbrio energético que antecipou, que antecedeu em muitos anos aquela lesão celular que se transformou num câncer. E eu não estou falando só dos sintomas energéticos, mas dos sintomas emocionais que nós temos sentido e vivido durante boa parte dos nossos anos, sintomas de desvalorização. Pessoas que chegam no consultório com dores crônicas. E quando você vai analisar, a dor dele tem a ver muito com as frustrações, as desvalorizações. Dor sempre tem que ver com autodesvalorização. Pessoa que não se acha suficiente para. Em geral, são pessoas extremamente solícitas, extremamente preocupadas com o outro, que faz tudo para o outro ficar bem, para receber reconhecimento do outro, está sempre preocupado com o outro, preocupado em servir, preocupado em resolver problemas dos outros, não olham para si e são pessoas que estão constantemente reclamando de dores fortes. Então, quando alguém chega no consultório com dor e conta toda uma história, mas quando começou a dor? Desde que eu me lembro por gente, eu já estou com 75 anos, mas desde que eu me lembro eu tenho dor. Desde que eu era criança eu tenho dor. E você vai investigar, você vai ver um pai alcoólatra, um pai que sacrificava essa família, uma mãe que sofria e essa pessoa pegava as dores da mãe. As dores da mãe, na defesa dessa mãe, ela adquiria dores da mãe. A mãe tinha uma dor emocional, ela adquiria dor física da mãe, pela compaixão pela mãe, por querer salvar a mãe. E vai e casa com outro homem agressivo, alcoólatra, e que também ela começou a agravar e até chegar num diagnóstico de artrite reumatoide, lá pelos seus 50 anos. E aí você vai ver a história da dor. É uma pessoa que se compadece com a dor de quem ela ama profundamente. E ela se autodesvaloriza muitas vezes, porque ela não se acha inconscientemente competente para salvar, para tirar a dor do outro, ela adquire a própria dor. E assim, com 75 anos, as dores só podem ser piores. Por quê? Já tem vários meridianos acometidos, já tem uma fraqueza energética, com certeza, do rim, alterações do fígado, porque o fígado rege tendões, músculos, nervos e ligamentos. Então, esse programa hoje é para alertar vocês sobre os diagnósticos energéticos, que muitas vezes, mesmo tendo os exames normais, você não se sente bem, provavelmente existe um desequilíbrio energético que é diagnosticado pelo pulso e pela língua. Eu já tive a oportunidade de gravar uma live, se não me engano, há 2 anos atrás, e essa live está no meu YouTube. Eu acho mais fácil vocês colocarem no Google diagnóstico da língua, doutora Ana Clélia Matos, vocês já vão cair certinho no YouTube na língua. Foi uma live onde eu levei muitas fotos de língua para mostrar a diferença das línguas. Primeiro, cada língua é única. Ninguém tem uma língua igual a do outro. Ninguém tem uma íris igual a do outro. Então, tem sinais importantíssimos na língua. Uma língua que tem cor pálida, uma língua com deficiência de sangue. Uma língua que tem a cor pálida com a borda marcada pela arcada dentária, é uma língua que tem deficiência de baço. Tem anemia e tem deficiência de baço. Uma língua que tem a base da língua com saburra e o resto da língua sem saburra. A saburra é a cobertura da língua. Tem uma deficiência de rim. Então, só pela língua, você já fala, uma pessoa que tem a saburra na base da língua, tem marca de dentes na borda da língua, significa que essa língua está retendo umidade e está encostando na arcada dentária.
Por isso, tem a marca de dentes na borda da língua. É uma língua pálida, você já sabe que tem uma deficiência do ti do baço e do rim. A cobertura total da língua é a foto exata do que tem dentro do seu estômago. Então, se você tem uma cobertura da língua amarela, espessa, você tem calor no estômago, tem gastrite. E essa gastrite é origem fígado, quer dizer, o calor do fígado invade o estômago. Então, nós temos que tratar só o estômago? Só a gastrite? Não, nós vamos tratar o fígado e o estômago. Se você tem uma saburra da língua branca, você tem uma pessoa que reclama de falta de digestão, come e fica empachado, passa a tarde toda para digerir, não consegue nem jantar porque parece que ainda tem comida no estômago, é uma gastrite origem baço. É uma gastrite que não tem calor, tem frio dentro do estômago. E a pessoa não tem mobilidade no estômago para poder fazer a digestão do alimento e a descida do alimento. São pessoas que têm fezes com restos alimentares por deficiência do ti do baço. E são pessoas que têm muitas ideias repetitivas, preocupação excessiva. Então, só pela língua, a gente já sabe mais ou menos o padrão emocional da pessoa, quais são as deficiências e de que órgão, e se é só deficiência do Qi, do Yin, do Yang ou não. Há quanto tempo isso já vinha acontecendo? Porque para uma língua ficar com a borda marcada do dente não é uma coisa de uma semana, são coisas de meses ou anos de deficiência. Então você já sabe que é uma pessoa preocupada, que vive antecipadamente as questões, que não vive o momento, que está sempre antecipando e se preocupando e querendo resolver. Se uma língua tem uma característica avermelhada, intensa, é uma pessoa que tem fogo, que tem excesso de yang. É uma pessoa nervosa, irritada, impaciente, explosiva. Tem aquela língua bem vinho. Qual é a cor normal da língua? É uma língua rósea. É uma língua que tem mobilidade, que não tem saburra. Mas tem pessoas que nascem com a língua toda fissurada. Isso é de nascença, isso não é um padrão de doença, isso é o normal daquela pessoa. Tem pessoas que têm a tal da língua geográfica, que tem algumas falhas em alguns pontos da língua. Dependendo do ponto, a gente faz o diagnóstico da deficiência do Qi daquele órgão. Então, a ponta da língua, bem a pontinha, é o coração. Um pouquinho atrás da pontinha é o pulmão. As laterais da língua, fígado. A base da língua, rim. O centro da língua, baço. A saburra da língua, estômago. E ali, pela língua, você já vê um conjunto de deficiências energéticas, só olhando a língua. Se você une a língua com o pulso, você tem uma amplitude maior de diagnóstico. Então, olha a possibilidade. Olha a língua, olha o pulso, olha os exames e conversa com a pessoa, você tem um diagnóstico ali. E você pode antecipar até resultados de exame. Você pode prever o que vai vir nos seus exames, nos exames laboratoriais, de imagem, sangue, urina, etc. Então, é esse o recadinho hoje para vocês. Nós estamos começando o ano e é interessante você abrir um pouco a sua consciência e aprender essas coisas que muitas vezes não são só nos exames laboratoriais que se faz o diagnóstico, mas muito mais importante que isso é a prevenção e o diagnóstico energético.